O que é fazer um programa, o que é fazer um trabalho para reestruturar uma identidade profissional? E o que a psicologia tem a ver com isso, né? Então, Renata, eu acho que já há algum tempo o aspecto profissional da vida das pessoas ele se tornou bastante importante. Então, a nossa profissão ela acaba ocupando boa parte da nossa identidade. E aí eu comecei a perceber que a gente encontra muitas pessoas com dificuldade, com frustrações, mesmo estando satisfeitas pela escolha profissional que fez, por exemplo. Tem dificuldades em lidar com o ambiente, com as relações. E aí isso me deu a ideia de desenvolver um programa que pudesse promover um espaço para a pessoa refletir a respeito da sua identidade profissional. Poder se certificar de algumas escolhas ou abandonar outras, buscando realmente uma satisfação, um caminho de escolhas mais autênticas, que deixasse a pessoa mais satisfeita. Que acredita na psicologia, entende que muitas vezes as pessoas, por não lidar com algumas questões, por deixar ali escondidinho, por não poder refletir, por não poder expressar verbalmente a respeito de algumas insatisfações, começa a somatizar, começa a trazer para o corpo uma maneira de lidar com aquilo. Então, o programa ele tem essa intenção de permitir que a pessoa possa colocar em palavras aquilo que está misturado dentro dela, que muitas vezes fica difícil de dizer. Ao passo que ela estando com um profissional capaz, né, com um psicólogo que pode ajudá-lo a dar voz para aquilo que está dentro dele. Então esse é o objetivo, é dar voz àquela angústia, algumas coisas que às vezes a gente nem sabe explicar. Não sei, tô estranho, né, tô me sentindo um pouco deprimido. Então tem um espaço para ver o que é isso, o que é esse sentir estranho, de onde ele vem, né, quais são as fantasias que estão envolvidas nele. Não dá para garantir a descoberta de onde que veio esse sintoma, né, específico. Mas tem alguns sintomas que eles são mais compreensíveis. Gastrites, por exemplo, gastrites nervosas, né, que o próprio nome já diz. Então são reações físicas que são geradas em situações de estresse. Muitas vezes esse estresse, ele realmente, como você disse, ele não é conscientemente compreendido, né? Não, eu sei exatamente, eu não estou gostando daquilo, eu não estou gostando daquilo outro. Mas é a possibilidade de falar, de se expressar, que diminui essa tensão. E dá a possibilidade, né? Possibilita ao profissional ver outras saídas. Porque também a gente fica com esse estresse, muitas vezes com sintomas físicos e fica com aquela tensão, né? E o fato de não expressar, o fato de não falar coisas que nem ele mesmo, que realmente eram inconscientes e que só podem ser expressadas num local que permita isso, que seria no caso do programa ou numa terapia, o fato dele expressar vai fazendo com que ele compreenda e se compreenda, né? Porque a gente vive um momento de muita exigência também profissional, né? A competitividade nessa era contemporânea que a gente vive, ela gera pressão sobre mim nas relações e a minha exigência a respeito do meu próprio desempenho também é alta. Ela começa a ficar maior, porque eu tenho que bater metas, eu tenho que cumprir alguns propósitos e eu tenho que garantir o meu emprego. Eu acho que principalmente com a entrada da mulher no mercado de trabalho, e com toda a evolução tecnológica, com todo o fortalecimento do capitalismo, essa competitividade lá vem crescendo. E o fator profissional, como eu estava dizendo no começo, o aspecto profissional na vida de uma pessoa, ele não é mais simplesmente o trabalhar para manter uma família. Ele tem um valor, e um valor importante social. Então, a produtividade é algo que é cobrado, né? Então,
a pessoa que não trabalha porque escolheu não trabalhar, ela não é bem vista socialmente. Então já não depende mais apenas do valor monetário envolvido no trabalho. Depende de uma produtividade, de um status social que é dado pelo trabalho. Né? Às vezes você conversa com pessoas que só falam de trabalho, elas estão às vezes no final de semana e ainda estão, né, com aquilo, porque aquilo vai mostrando, ela se apresenta por meio da produtividade, do que ela pode produzir. Então isso gera realmente muita pressão. Você falou... Eu acho que é importante falar que a expectativa alta com relação à profissão também é algo do mundo atual, né? Então espera-se que você seja bem-sucedido. E nessa expectativa social, que passa também a ser uma expectativa pessoal, individual, às vezes vai crescendo a angústia e a ansiedade relacionada ao trabalho. Então, se eu fico com o meu consultório fechado, sem a possibilidade de atender, né, pensando no psicólogo clínico que ele levantou, durante muito tempo, eu começo a me sentir improdutivo. E essa sensação de não produzir gera bastante estresse. E gera muita frustração e muita angústia. Tanto que ele falou, né? A gente tem a cobrança de ser bom profissional e em qualquer área, que o trabalho ocupa grande parte da nossa vida, né? Da vida de quase todos hoje. Ao mesmo tempo, e aí falando do papel do psicólogo, né? Falando da profissão do psicólogo, ele fala assim, ao mesmo tempo a gente não é ensinado a captar cliente. Então, sim, quer dizer... Sim. Aliás, é como se fosse errado fazer isso. E, de certa forma, porque, por exemplo, a gente não pode fazer nenhum tipo de propaganda, segundo o CRP, que a gente dê o nosso telefone. Então, que a gente se favoreça em relação a outros profissionais. Então, não posso, por exemplo, dar o telefone do meu consultório aqui no ar. Porque eu estaria me favorecendo porque eu apresento o programa em relação a outros psicólogos. Quer dizer... uma outra questão, eu não posso falar de preço, né? Não pode falar de preço. Eu não posso falar, o meu preço é tal, e usar isso como um favorecimento, né, da sua própria... Todo feirante pode falar, eu cobro 3 a laranja, eu cobro 4 a laranja, meu saco de laranja é melhor que o seu saco de laranja. A gente não pode falar isso, meu saco de laranja é melhor que o seu saco de laranja. Exatamente. Então, são limites que o psicólogo realmente enfrenta, porque tem essa confusão também do quanto pode ser humano receber por aquilo que você pode oferecer, né, num ambiente terapêutico. Mas eu acho que principalmente os profissionais de saúde fica uma questão por trás que assim, você é um profissional de saúde, você tem que ajudar. Então assim, você é médico, então deixa eu te perguntar, que remédio eu tomo para esse tipo de dor de cabeça? Ou se você é psicólogo, o que eu faço com essa situação? É como se o profissional tivesse que atuar naquele momento. Raramente você pergunta isso para um administrador, até pergunta como é que eu faço uma coisa ou outra, mas é difícil, ou né? Pergunte para um advogado. Pergunte para um advogado. Você vai receber uma notinha no final da... E o psicólogo, eu acho que muitas vezes não se sente nem à vontade de fazer isso. Fala, olha, então vai no meu consultório, a gente tem uma conversa mais formal e cobrar da pessoa. Isso não existe, né? Então, é muito comum psicólogos realizarem mais de uma entrevista, inclusive, para ver se vai poder ajudar essa pessoa. Então, são limites da nossa profissão mesmo. São limites que geram bastante ansiedade. Mas tem um autor que até eu estudei bastante para desenvolver esse projeto, que é o Dejurs, que é um francês, e ele tem uma visão psicanalítica, né, do trabalho. E aí ele começa a olhar o trabalhador de uma forma mais subjetiva, que também a gente, durante muito tempo, a psicologia organizacional olhou o ser humano, né, o trabalhador, como de uma maneira muito objetiva, né? Então eu me comporto assim, se eu me comportar assim, eu tenho tais resultados. Então uma coisa muito objetiva. Não, existe uma regra, é só você seguir que as coisas vão dar certo, desconsiderando todo o fator subjetivo que está envolvido, né? Então o que é seguir uma regra
que para mim é difícil de colocar em prática. Como é que é isso? Como é que é me relacionar? A gente nem precisa ir tão longe, né? Lá no início da entrada da mulher no mercado de trabalho, de como a mulher foi ganhando espaço, como que é para esses homens, como era lá no comecinho, ser comandados por mulheres, né? Que isso pode causar em termos subjetivos, né? Se havia uma relação mais antiga, né, sobre o masculino e o fato de prover algo, como é que é isso agora, a mulher entrando? Então, são muitos fatores que vão influenciando o ambiente de trabalho, o clima organizacional, e acaba reverberando sobre o trabalhador, sobre o profissional e as suas relações no seu ambiente de trabalho. Na psicanálise, mais especificamente, a gente vai trabalhar as relações transferenciais, né, tudo que está voltado com aquele início do nosso desenvolvimento, as relações parentais e assim por diante. E agora, no programa, eu posso trabalhar o que o Riad Simons chama de cotransferências, né? Que são as transferências do dia a dia. Então, que é a transferência com o meu chefe. Então, eu não preciso chegar ao ponto de entender que aquela transferência com o seu chefe é uma transferência da figura paterna da primeira infância. Eu posso lidar com o dia a dia, e essa é a proposta do programa. É lidar com o mal-estar atual. E aí, ao mesmo tempo que eu toco nessa cotransferência, né, ao mesmo tempo que eu vou trabalhar com o psicólogo, que é essa expectativa sendo frustrada, como é ser frustrado nessa expectativa, como é lidar com uma frustração, eu não preciso ir lá atrás, no início do desenvolvimento e descobrir como é que foi e qual foi a relação que ele teve, a criação que ele teve. Eu posso trabalhar no aqui e agora e ainda assim atingir, rebater, né, de uma maneira mais indireta essas questões. Então você tem, por exemplo, né, a gente pode pegar uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, um chefe que tem dificuldade de relacionamento. Então, ela é uma pessoa, ou pelo menos aparentemente arrogante, é uma pessoa que não tem muito tato para conversar, não tem muito jeito, magoa muitas vezes os funcionários, se coloca numa posição muito distante, de muito distanciamento. Isso vai gerando mal-estar na equipe, vai gerando, né, chateação, tristeza, coisas do ser humano mesmo, né? Que não é só, não, eu tô aqui porque eu preciso e vai dar tudo certo. Então, essa pessoa, se eu chego para ela e falar assim, olha, você precisa ser mais simpática, até que ponto, até quanto é que dura isso? Ela pode até falar, não, então eu vou ser mais simpática. Não que não deva. Eu acho que a gente tem sempre que trabalhar o emocional com o racional. A gente tem que ter atitude na vida. Então, se eu identifiquei que eu sou uma pessoa realmente grossa, que eu não sei falar com os meus subordinados, eu preciso dar atenção a isso e preciso me esforçar e envolver uma energia para que isso melhore. Então, não é disso que eu estou falando. Eu acho que tem uma atitude envolvida e ela é importante. Porém, se a gente não conseguir identificar o que está ligado a isso no aspecto subjetivo, por que será que eu tenho que me colocar sempre numa posição de superioridade? Por que será que eu preciso ser arrogante? O que formou tanta defesa, né? Será que é uma insegurança que está por trás disso? Será que eu imagino que eu não posso ser querido, então que eu seja odiado? Quer dizer, se a gente vai numa investigação com um olhar mais psicanalítico, com um olhar mais voltado para o inconsciente, para as questões inconscientes, eu posso identificar isso. E aí a pessoa vai compreender o que está acontecendo com ela e eu acredito que facilite nessa mudança. Passa a ser uma mudança de dentro para fora, né? Não dá para a gente trabalhar simplesmente, olha, vai lá e né, dar algumas... listar coisas que você precisa mudar, então, olha, vamos nos esforçar. Isso pode acontecer? Pode acontecer.
eu não acredito muito na durabilidade dessas mudanças. E outra coisa, eu vou mudar sem desejar realmente mudar, sem entender por que eu estou mudando, quem vai acabar ficando doente é esse chefe do exemplo. Porque ele não teve uma compreensão das questões dele, das dificuldades dele, né? Então, eu tô até lembrando da história de uma mulher que por anos e anos teve empresa e tinha uma relação muito complicada com os funcionários. Assim, ela ficava uma coisa bem típica do feminino, né? De ficar muito íntima e depois não saber dar ordem. É bem típico do feminino isso. E mesmo das mulheres mais velhas que estavam se adaptando ao mundo de trabalho. Então ela teve uma empresa e ela ficava muito íntima. Depois a pessoa não retribuía, né? Do jeito que ela gostaria que fosse, e aí ela se frustrava com aquela pessoa como se fosse uma grande amiga, e era uma funcionária, uma relação super complicada com os funcionários, uma profissional excelente que fez coisas muito legais, mas que não conseguiu manter uma empresa. Assim, teve que trabalhar como consultora para outras empresas, porque ela não pode trabalhar em equipe. Assim, ela fez terapia e fez processos. Ela não consegue, obviamente, se visualizar como uma pessoa que não pode trabalhar em equipe. Mas a vida foi levando ela a não trabalhar em equipe. Agora ela está tentando entender por quê. Por que ela não consegue, o que está difícil. Mas não adianta forçar. Não, então você vai ter funcionários, vai conseguir trabalhar. Não vai. E ela achou um outro caminho para se recolocar no mercado. Exatamente. O que talvez pudesse ser revisto, né? Porque se ela tem um desejo de trabalhar em equipe, né? Não sei se é o caso, mas se havia um desejo de trabalhar e uma impossibilidade prática, né? Então eu passo a me relacionar intimamente com as pessoas com as quais eu trabalho, né? Se a gente pudesse ter um lugar para olhar por que tanta dificuldade em impor limites, né? Quais os medos que estão envolvidos nisso? Como é que fica? Será que ela está tão preocupada com a imagem dela? As carências, né? Nesse caso, sim, um tipo de carência. Então, todas essas pessoas que estão à minha volta podem ser minhas amigas. Eu preciso agradar. Preciso agradar. Preciso agradar. E tocando nesse assunto dos limites, é algo que a gente encontra muito também, né? Então, muitas vezes, aquele exemplo que eu dei da chefe que é arrogante, ela precisa disso para impor limites. Precisa dessa força, muitas vezes, para impor limites, porque é difícil impor limites, né? Não é uma tarefa fácil. É algo que mexe mesmo com as relações, né? E há uma expectativa do funcionário de receber os limites, porque todo mundo quer regras claras para seguir, mas também não quer receber demais, porque aí gera todo aquele mal-estar. E assim, né, o chefe, ele não adianta, vai ter fofoca, vai falar mal, a pessoa que está nessa posição, ela acaba tendo que lidar com isso, porque faz parte até da catarse, né, dos funcionários, né, falar um pouquinho mal do chefe é algo que te dá que dá aquele alívio, né, se você não souber isso, se a sua expectativa, voltando a essa palavra que é tão forte nos dias de hoje, é agradar a todos, aí vem muito que a mudança no cotidiano do trabalho, ela é importante para quebrar o clima mesmo de tensão típico do trabalho, né? Todo o estresse que o trabalho gera. Então, cada vez que eu dou a possibilidade para a pessoa no seu próprio ambiente de trabalho, ou, né, fazendo uma analogia até ao programa, cada vez que eu dou a possibilidade da pessoa olhar de outra forma o trabalho, poder duvidar, né, duvidar até daquilo que ela imaginou ser o chefe e tal. Quando eu gero essa possibilidade, algo dentro da gente se move. Então há um movimento dentro do nosso psiquismo que permite ter mais flexibilidade nas relações, né? Ter mais flexibilidade talvez essa moça que viu o chefe, talvez ela tenha tirado ele, né? Do altar que ela tinha colocado, né? Qual figura será que ele estava representando na vida dela? O lugar de quem, né? Qual foi a transferência que ela fez a ele? Agora, vê-lo de uma maneira mais real, talvez
seja algo importante até para a relação deles, né? E é interessante, ao passo que para outra pessoa, tê-lo visto meio bêbado pode ter sido tão decepcionante. Então tem tudo isso, né? Tem a individualidade, tem a subjetividade mesmo de cada pessoa envolvida. E foi desenvolvido para ajudar profissionais, seja por quaisquer questões que estejam dificultando, que estejam criando mal-estar, né? Como por exemplo? Por exemplo, mudança de emprego, mudanças de cargo, mudanças de donos da empresa na qual você trabalha. Então a gente vê hoje em dia os bancos um comprando os outros, né? Como é que fica? E a ameaça da demissão, ela começa a pairar no ar, especificamente no caso dessas empresas grandes que compram outras. Quer dizer, então vem um banco, compra o outro, a minha equipe era de 20, passa a ser de 30, alguém ali em algum momento vai ter, né? Pode sofrer uma demissão. Então, como é que fica a fantasia na cabeça das pessoas, né? Como fica essa ameaça que ela não é dita, ela não é também falada por aquele que sente, né? Então, gera-se uma competição diferente, gera-se estresse na relação das pessoas. Então, isso pode causar bastante desconforto profissional. Também foi desenvolvido pensando nisso que ele falou. Todo mundo precisa de terapia. Sim, vamos falar, não, isso é papo de psicólogo, todo mundo precisa de terapia. Mas eu acredito que tem muitas pessoas que se beneficiariam de um processo terapêutico, mas se sentem desconfortáveis de procurar um trabalho assim, sem ter um objetivo específico. Então, quando eu proponho um objetivo específico, então vamos falar e vamos tratar da questão da sua identidade profissional, eu dou a possibilidade para a pessoa ter um espaço reflexivo que proporcione efeitos terapêuticos. Eu atendi uma pessoa esses dias no programa, nesse programa, e ela falou assim: nossa, eu tô saindo tão bem daqui, parece que eu fiz uma terapia. Não, o meu objetivo não é melhorar o seu desempenho ou te motivar para trabalhar melhor. Eu quero compreender o que está disfuncional em você. Quais são as suas fantasias inconscientes que estão impedindo de você evoluir ou de você conseguir lidar com o equilíbrio, com o mal-estar, né, no trabalho. O Djurs, esse autor, ele fala o seguinte: não dá, mais ou menos isso, não dá para ser feliz trabalhando. Ninguém é 100% feliz. O trabalho em si, ele gera conflitos. E ele gera conflitos subjetivos, ele gera conflitos de acordo com a minha subjetividade. Muitas vezes o que você vivencia no mesmo ambiente de trabalho que outra pessoa vai refletir em você de maneira diferente. Ele é um trabalho individual. Ele é um trabalho individual, feito no consultório, então um ambiente propício para que a pessoa se sinta confortável e tranquila para poder pensar a sua identidade profissional e rever as suas escolhas e lidar com seus conflitos, né, junto com alguém que realmente tenha uma escuta diferenciada, que pode ajudar, que possa trazer, né, como eu disse, dar voz àquilo que está lá, aquele conflito que está difícil até de ser verbalizado, né? Então, gerar uma compreensão. Então, você está querendo, é isso que você está dizendo, é isso mesmo, né? Então, dá a possibilidade da pessoa. O PRIP, ele envolve um diagnóstico, que é entender qual é o sofrimento daquela pessoa, quais são as questões mais importantes que estão disfuncionais na vida dela, que estão trazendo frustrações insuportáveis, né? Até que ponto dá para ir, até que ponto não dá para ir. Então, tem um aspecto compreensivo inicial muito importante, eu acredito, porque o próprio processo compreensivo, junto com o psicólogo, também permite ao profissional se compreender, né? Diminuir um pouco essa expectativa, essa cobrança que existe com o seu próprio desempenho. E aí depois há uma fase de planejamento, né? Planejamento, ações mesmo.
Porém, não são ações que nem eu tinha falado, não são ações, olha, faça isso ou faça aquilo. É pensar novas propostas. Então apareceu essa... Então, por exemplo, eu fiz um atendimento, só para ficar, acho que mais claro, né? Vamos exemplificar. Eu fiz um atendimento e o fator principal na questão profissional dessa pessoa era a expectativa alta em relação à expectativa do outro. Então, ele imaginava que a expectativa da outra pessoa fosse altíssima e ele teria que dar conta disso. Então, a gente, na compreensão disso, ele percebeu que isso se estende a toda a vida dele, nas outras relações familiares, pessoais. Então, diante dessa compreensão, na medida em que isso foi diagnosticado, a gente vai ver como que é, na prática, lidar com isso. Então, lidar primeiro no consultório com essas fantasias, né? Por que será? Será que é isso mesmo? Será que a expectativa do outro... Será que eu consigo adivinhar, saber a expectativa do outro para poder responder? Então, colocar em dúvida essas verdades e isso vai se quebrando. E aí, criar um plano de ação que é mais específico para o profissional. O que foi planejado deu certo? Eu consegui fazer a reunião? Eu consegui fazer aquilo que eu realmente queria? Ou eu acabei voltando, repetindo aquilo que eu sempre faço, que é... Ai, mil desculpas, mas você pode, por favor, chegar no horário, né? Então vamos pensar em outras estratégias. Então, eu queria deixar claro, Rê, que não significa que no PRIP você não vai falar nada do seu pessoal. Acaba surgindo muito, né? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu só falei do meu namoro, eu só falei dos meus pais, né? Ai, que eu podia ter falado isso? É interessante, né? Você pode falar o que quiser, porque o meu foco está sempre nas suas relações. Em fazer a relação sou eu, e não o profissional que está ali. O profissional só precisa se preocupar em falar do que ele quiser falar. Queria agradecer a todos que assistiram o programa, agradecer a Renata o convite, sempre muito bom te encontrar. Obrigada a você, Dê.